Oi, Deus te abençoe. Estamos comenzando en este domingo un día abençoado, un día donde Deus va a estar falando con você. Amén. Estamos comenzando un live de culto. Esto es para adorar a Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar donde você está, seja em Curitiba. Se você mora aqui, em Bom Sucesso, Olaria, Ramos, você está perto de Cordovil. Nós estamos em Brasília. Se você quer vir e participar conosco, você pode vir, escrever debaixo deste vídeo. Eu quero o endereço, eu vou falar o endereço para você em particular. Amém? Então, vamos a orar. Amado Deus y Pai Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, donde Deus, estamos llamándote a ti para que estés presente, Señor, en este culto de Benson, Señor, donde tú vas a curar personas, donde tú vas a obrar con tu palabra para liberarnos del pecado, Señor, para limpiarnos, oh Deus. En nombre de Jesús. Quiero pedirte que estés tocando a las personas que se están incorporando ahora, Señor, a través de las redes sociales. Señor, en nombre de Jesús, Pai, que tú estés abençoando cada vida, Señor. Abençoa a los hermanos que están aquí presentes, Señor, representando su familia, Dios. Empieza a traer la cura, Dios. Empieza a traer milagros, Señor. Empieza a romper cadenas en nombre de Jesús y trae libertación a través de la sangre del Cordero, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a convidar a la pastora Luciana Aguiar para que venga a traer uma palavra, lo que está em seu coração. Amém? Paz de Cristo a todos os irmãos que estão agora ligados conosco através do Facebook. Eu quero saudar a todos aqueles que estão agora, seja da Unicristo, sejam os nossos amigos de outras igrejas e que estão acompanhando conosco agora nessa tarde. Vamos louvar ao nome do Senhor, vamos meditar na sua palavra. Que você agora dedique um tempo para meditar na vontade de Deus, na palavra de Deus. Abra sua Bíblia nos Salmos 1, Salmo 1. Como é importante a gente ouvir a palavra de Deus, como é importante a gente pensar, refletir naquilo que Deus tem para nós. Quem pode saber mais, né? A nosso próprio respeito, quem pode nos ajudar a nos descobrir, quem pode responder às nossas angústias, às nossas questões. E a gente vive num mundo em que todos os dias a gente se pergunta muitas coisas, porque a gente vê coisas às vezes que a gente não entende, a gente vê a humanidade caminhando para um lado que às vezes a gente vê que o homem está se destruindo aquilo que Deus criou, e a gente se pergunta muitas coisas. Mas quem pode responder aos nossos anseios? Quem senão aquele que nos criou? Quem senão aquele que tem toda a sabedoria? Quem senão aquele que nos conhece por dentro e por fora? Conhece a nossa estrutura, sabe que somos barro, sabe que somos pó? Quem senão aquele que sabe como, né, ele criou a nossa capacidade de raciocínio e também nos deu livre-arbítrio? Quem, senão ele, é o melhor para nos responder? Às vezes a gente procura muita gente para tentar responder os nossos anseios, filósofos, sábios. Não que a gente não tenha que dar também uma atenção àqueles que são sábios, àqueles que estudaram, àqueles que são filósofos. Não que a gente não tenha que procurar se instruir também na sabedoria terrena, mas quem está acima de tudo isso, né? Aquele que criou os céus, a terra, o universo. Esse tem para nós as respostas mais profundas que o ser humano muitas vezes não consegue alcançar. E ele deixou registrado nas escrituras. Nós temos nas mãos 66 livros, que Deus usa esses livros para falar conosco. Deus usa tanta coisa, irmã. Deus usa pessoas, sim, Deus usa. Mas ele deixou também uma carta registrada para que a gente possa ter um contato, um meio de contato com ele. Né? Hoje a gente usa o WhatsApp para ter um meio de contato com os nossos amigos, nossos irmãos. Né? E Deus, ele já estava à frente, porque ele conhece todas as coisas do futuro. Ele já tinha criado o WhatsApp dos céus, que é a Escritura Sagrada. Então ele usou homens, é claro. Não vamos aqui ser, né? Não vamos aqui criar assim certas teorias, não, que caiu do céu, não. As escrituras não caíram do céu. Foram escritas pelos homens, sim. Muitos dizem assim, você escreve um livro que foi escrito por homens. Sim.
Mas ele foi escrito com homens para falar por homens, para falar com homens. Mas, né, nós sabemos que Deus inspirou esses homens. Muita coisa aqui é histórica, muita coisa aqui é opinião humana, sim. A gente tem que saber o contexto, a aplicação, a exegese, né? A gente tem que saber um pouquinho de hermenêutica para a gente poder entender o contexto. Quando era a opinião humana, quando é Deus falando diretamente com o homem. Porque tem passagens que é Deus usando os profetas diretamente. Tem passagens que entra até a opinião humana dos apóstolos. Às vezes Paulo, digo eu, ele fala, digo eu não, Senhor. Foram escritos por homens, mas homens falando com homens. E Deus usa o quê? Para falar com quem? Homens para falar com homens. Né? Então a gente tem que saber aplicar. A gente tem que saber aplicar segundo a época, sim, segundo o momento, sim, mas a palavra de Deus, os preceitos morais de Deus são eternos. O amor de Deus é eterno, a justiça é eterna, a moral é eterna, né? Costumes mudam, sociedades mudam, porém, o relacionamento de Deus e a santidade de Deus, a perfeição, o amor, a justiça, isso são conceitos eternos, que não vão mudar de acordo com a era, não, de acordo com o século. Tá? Então, a gente tem que ter de Deus essa sabedoria, pedir ao Espírito Santo que nos oriente em tudo isso. Né? Salmos 1. Não tem capítulo salmo, a gente sabe que salmos, são cânticos. Né? Então, a gente não pode falar assim, Salmo capítulo 1, não, porque salmos, são cânticos. Então, Salmo 1, ou seja, o cântico 1. Né? Aqui diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que coisa interessante, né? Aqui o salmista dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é o ímpio? Todos nós somos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador. A diferença é que nós somos pecadores e queremos acertar. A gente não errar o alvo, né? Pecar significa errar o alvo. Todos nós erramos o alvo. Todos nós somos passíveis de falhas. Mas existe uma diferença entre ser pecador, né? E pecador perdoado e redimido, que é aquele que procura o perdão de Deus e quer, né? Viver segundo essa graça, esse perdão e essa misericórdia e fazer a vontade do Criador. E existe o ímpio. A gente sabe que o ímpio é aquele que persiste no erro e ele quer se rebelar contra o Criador. Né? Ele ama a impiedade, ou seja, fazer aquilo que é contrário ao amor de Deus, à justiça de Deus. Então, aqui não diz assim, bem-aventurado um homem que bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos pecadores. Os pecadores nós somos, e Deus perdoa. Não é que por isso a gente vai permanecer no pecado. A gente vai tentar, cada dia, né, fazer a vontade de Deus, para não errar o alvo. Aqui diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, aquele que ama e segue como regra a impiedade. Ele já tem como estilo de vida viver na impiedade. O que é impiedade, né? Que você fala assim, poxa, aquela pessoa é impiedosa. Ela não está na piedade, na misericórdia de Deus. Ela não anda segundo a misericórdia e o amor de Deus. Porque Deus, ele é amor, e por ele ser amor implica em misericórdia. Então, o homem que não tem misericórdia no coração, ele não tem amor. Ele não tem amor àquele que criou, ele não tem amor ao seu próximo, o único amor que ele tem é fazer aquilo que é contrário à vontade e à misericórdia de Deus, à justiça de Deus. Existem pessoas assim? Existem. A gente tem visto muitas. Existem aqueles que caem, que falham, que erram, que pecam, porque são falíveis. Nós temos uma natureza humana, além de ter a natureza de Deus, que ele, quando nos criou, soprou sobre nós, né, o seu fôlego e nos deu um espírito, mas a gente tem a natureza carnal, que é tendenciosa ao erro, né? A gente tem isso. E a gente está sempre lutando contra isso, até o apóstolo Paulo falou, né, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta lei? Né? Ele, o apóstolo Paulo, um homem que teve experiências diretas com Deus, com Jesus ressuscitado. Imagina nós. Né? Imagina nós. Tudo bem. Mas existem pessoas que elas não dão lugar jamais ao Criador. Elas não querem dar lugar ao Criador. Elas não querem saber de contato com o espiritual, com o Deus que o criou. Né? Alguns erram. Buscam esse contato
e acabam buscando outros deuses. Mas eles querem desenvolver a sua natureza espiritual. Ainda que errem, ainda que às vezes se equivoquem, né? Ainda que às vezes eles vão buscar em outras em dogmas, e vão buscar em deuses que não é o nosso Criador, mas eles estão tentando por eles mesmos. E Deus, pela sua misericórdia, ele faz com que essas pessoas venham ouvir o Evangelho e tenham a oportunidade de ouvir realmente a vontade do Pai, porque também não adianta a gente querer estabelecer um relacionamento com Deus de acordo com a nossa vontade. A gente tem que estabelecer um relacionamento com Deus de acordo com o que Ele quer. Ele que manda, Ele é que é o Criador. Tem que ser a vontade dEle, e não a minha. Mas essa pessoa está tentando chegar a Ele, e Deus está vendo que ela está tentando chegar a Ele, e Ele vai traçando o caminho para que aquela pessoa chegue até o conhecimento da verdade. E aí ela vai ter a decisão. Mas, infelizmente, existem também aqueles que são filhos do mal. Esse é o ímpio, que ele não quer de jeito nenhum ter misericórdia, ele não quer de jeito nenhum desenvolver o seu lado espiritual, ele não quer conhecer a misericórdia. E aí a gente se pergunta, aí a gente para questionar, por que tanto ódio no mundo? Por que tanta intolerância? Por que tanta maldade? Por que tanta violência? Por que tanta falta de amor? Porque os ímpios, porque muita gente está sentando e ouvindo os conselhos desses ímpios. Aquele que ama o mal, a perversidade, quer permanecer. A gente tem que ter misericórdia? Tem. A gente não tem que julgar, né, no sentido de condenar a ninguém. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, a gente não tem que julgar. Mas eu já vejo a palavra de Deus é diferente. Julgar em todas as coisas. A gente tem que julgar, não condenar. Condenar não compete a mim. Condenar, dizer se você vai, né, ter uma eternidade de salvação ou não, compete a Deus. Quem morreu na cruz foi Jesus, quem derramou o sangue dele foi Ele. E é Ele que salva, é Ele que vai. Ele é o nosso advogado agora. Como é que eu vou ser o condenador? Se eu também preciso da misericórdia de Deus. Eu tenho que discernir. Julgar significa discernir. Discernir. Então, se eu vejo que o ímpio está me chamando para ir para o caminho da impiedade, né, para se me rebelar contra Deus, o que eu vou fazer? Não. Eu vou ter misericórdia? Vou. Eu vou falar com carinho? Eu vou. Muitas vezes eu vou ser até criteriosa e rígida? Eu vou. Né? Com o amor de Deus, eu vou. E ao mesmo tempo com a sabedoria do Espírito Santo, eu vou. Não vou, né, virar as costas para a pessoa? Não. Eu vou mostrar o amor de Deus a ela. Mas eu não posso me deter no caminho dela e fazer as mesmas coisas que ela, com a sua falta de misericórdia, né, de amor de Deus, faz. Vai ter um momento que você não vai poder seguir mais o caminho com uma pessoa que você quer. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher entre Deus, andar com Jesus ou se deter no caminho do ímpio. Mas o que será se deter no caminho do ímpio? Será que eu não tenho que falar com as pessoas? Será que eu não tenho que ter relacionamentos com pessoas que às vezes não seguem a minha orientação, né, religiosa? É isso. Jesus foi o primeiro a sentar com a gente, pecador. E ele até hoje senta conosco. Ele palestra conosco. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Mas você não via Jesus andando com aqueles que eram hipócritas. Ele dava a palavra e dizia, segue. A pessoa não queria seguir, ele seguia o seu caminho e continuava andando com aqueles que queriam ir até ele. Ele não andava com aqueles que, né, armavam ciladas para outros. Ele não coadunava com isso. Ele não andava com aqueles que eram falsos, traidores. Mas ele andou com Judas. Ele não impedia que Judas estivesse com ele, ele já sabia. Mas ali havia um propósito. Havia um propósito. Mas Jesus não compactuava com as coisas obscuras desse mundo, das trevas. Ao contrário, ele era a luz. Ele dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então a Bíblia diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Né? Então, se alguém me aconselha, né, a pensar em fazer, não, você não tem que se preocupar com o que Deus quer na sua vida, não. Você tem que aproveitar a vida. Você tem que
Você tem que viver a tua vida do jeito que você quer. Mas o que será viver a vida do jeito que eu quero? O que é viver a vida, né, gente? Existe, às vezes, o ser humano ele é extremista. Ou ele tende muito para um lado, ou ele tende muito para o outro. Eu tô com Deus, então eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que viver metida dentro de uma religião, dentro de uma igreja de noite, de joelhos. Eu não posso mais, não posso olhar para o lado, eu não posso... Ou é assim, né? 8, ou é 80. Não, eu tenho que viver a vida. Não, eu tenho que curtir, eu curtir. Mas vem cá, curtir é fazer mal pro teu corpo? Como que eu posso amar o meu corpo e eu posso me destruir? Como que eu posso me amar, e a Bíblia fala, ama teu próximo como a ti mesmo, e eu posso achar que curtir a vida é acabar com a minha saúde, é acabar com o meu corpo, é me drogar, é jogar álcool etílico no meu sangue, né? De uma forma que eu comece a abalar todo o meu sistema nervoso e minha saúde, é arrumar confusão, é usar de hostilidade com os outros, é querer ser melhor que alguém, é querer julgar as pessoas pelo seu status social, é querer ser racista, é querer ser intolerante, e eu vou achar que isso é curtir a vida, é ofender o meu próximo. Isso é curtir a vida. É me achar melhor que as pessoas que estão do meu lado. Isso é curtir a vida. Conselho do ímpio. A vida que Deus criou para você curtir. Pensa bem a natureza bonita que Ele criou para você. Isso é curtir a vida. Ele criou uma natureza limpa. Ele criou as árvores. Ele criou os animais. Ele criou a água do mar. Ele criou o ar para você respirar. Respira o ar que Deus te deu. Tenha contato com a natureza, você está curtindo a vida. Fale com o teu Criador. Procure saber a vontade do teu Criador. Ele tem canal aberto para você. Ele tem aqui a escritura, como eu já falei. Vou dizer para você que tudo que está aqui, tudo não foi escrito por homens? Claro que foi. Já falei, tem coisas que são históricas, tem coisas que são opiniões humanas, e tem a boca de Deus falando claramente. E a gente tem que entender. Porque assim diz o Senhor. Você vai ver quando é Deus falando aqui, assim diz o Senhor. Você vai ver Cristo falando através do seu exemplo, da vida dele. Você vai ver Jesus falando coisas que ficaram registradas. E você vai saber discernir quando é Jesus que está falando, porque está aqui. E Jesus disse. E Jesus fez. E muito mais que falar, ele agiu. Ele deu exemplo. Então, a gente tem uma natureza espiritual que, se a gente começar a ler como Jesus era, a gente vai entender exatamente como Deus quer que o ser humano seja. E você não vai precisar do conselho do ímpio. Você vai precisar do conselho do Criador. Do Cristo Salvador. Curtir a vida. Por que curtir a vida não é amar a tua família? Por que curtir a vida não é amar o teu vizinho? Por que curtir a vida não é você preservar o teu corpo, você dormir bem, é você orar, é você meditar, é você conversar com Deus, é você ver o que você vai fazer para ajudar o teu próximo? Isso é curtir a vida, porque foi essa vida que Deus nos deu para viver. Deus nos colocou aqui no mundo para destruir. Quem destrói é o inimigo. E o ser humano sabe disso. Quem gosta de ser destruído, ofendido, quem gosta de ser maltratado, quem gosta de ser machucado, a não ser que a pessoa tenha algum problema psicológico, né, que esteja fora totalmente da sua razão, do seu funcionamento normal, cerebral, quem gosta de ser pisado e humilhado? Então, como é que curtir a vida é pisar nos outros, é destruir, é usar as pessoas como se fossem objetos? É ser usado. É justamente o contrário. Curtir a vida é você aproveitar a vida que Deus te deu para ser instrumento dele. É amar teu próximo. É sair para fazer o bem. É ver quem está precisando de você. Orar por aquele que precisa da tua oração. É você dar um conselho bom, um conselho saudável. Mas se você não tem o que aconselhar, você não tem experiência, como é que você vai fazer? Por isso, né? Se você não tem o conselho de Deus na tua vida, como que você vai aconselhar? Ouça a voz do Espírito Santo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Eu já falei aqui que a gente é pecador, mas a gente é pecador, redimido, a gente está sempre, né, recebendo a misericórdia de Deus e tentando acertar o alvo mais. Né? O que é se deter? Uma coisa é você estar com as pessoas, amar as pessoas, outra coisa é você se deter e vamos lá, vamos pecar juntos. É isso que significa.
Se eu estou vendo alguém indo para o mal, eu não vou acompanhá-lo. Eu vou aconselhá-lo. Não faça isso, porque isso te destrói. Não faça isso, porque isso destrói a sua família. Isso destrói aquele que está ao seu lado. Não faça isso, porque isso não é a vontade de Deus. E se ele te ouvir, ele vai andar contigo. E se ele não te ouvir, segue o teu caminho e ore por ele. Ore por ele. Para que o Espírito de Deus possa aclarar o seu entendimento. Clarear o seu entendimento. Teria muita coisa para falar aqui hoje, mas não sou eu a pregadora. Eu queria... vou continuar depois falando em outros dias, mas só para a gente terminar, né? Qual foi o grande pecado do ser humano? Às vezes as pessoas acham, o grande pecado do ser humano é fumar, é beber. O grande pecado do ser humano é se drogar. Estou dizendo que isso esteja certo, você está destruindo a você mesmo. O grande pecado do ser humano é falar mentira, é adulterar. Nada disso realmente é a vontade de Deus. Mas o grande pecado do ser humano, o que afastou o homem de Deus, é a soberba. O que é soberba? Querer ser mais do que o teu Criador. Querer achar que você é que está no controle. E eu vou dizer, é o grande mal da nossa humanidade hoje em dia. Eu tenho controle. Eu quero ter o controle. Eu quero estar por cima. Eu subirei ao monte, serei semelhante ao Altíssimo. Hoje a gente tem a questão de que é o antropocentrismo. Eu não estou dizendo que está errado a gente se preocupar com o homem, com o ser humano. Eu sou ser humano, você é ser humano. Mas quando você se atém só nisso e esquece, né, que você é criatura, que você tem um Deus que você tem que dar contas, as coisas saem da harmonia perfeita. E isso aqui diz aqui, né? Que se deter nos caminhos dos pecadores é isso. Seguir os conselhos é isso, do ímpio. Quem foi o ímpio? O inimigo. Ele se levantou contra Deus. Ele quis ser maior que Deus. Ele disse, eu serei maior que o Altíssimo. E foi nesse momento que ele caiu. E ele colocou e implantou no coração do homem esse mesmo sentimento. Ser maior que o Criador. A soberba é a origem de todo o pecado. Todos os outros são filhos têm origem nessa raiz soberba. Eu cuido da minha vida. E você vê hoje que o mundo está assim. Eu faço o que eu quero. Eu sou dono de mim. Eu decido, eu que faço. Eu. E não se pensa no conjunto. E não se pensa, peraí, isso vai destruir o outro. Então eu não posso, eu tenho que pensar no coletivo. Eu tenho que pensar que eu estou numa sociedade. Eu tenho que pensar no bem do alheio também. E quando eu faço isso, eu tenho que pensar que naquele que criou tudo isso. Eu não vou destruir porque não fui eu que criei tudo isso. Eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou preservar. Eu vou pensar no outro e querer para o outro o que eu quero para mim mesmo. Você vê que todo o pecado ele vem disso, de eu estou no controle, eu sou o centro. Eu tenho que ser, eu que tenho que decidir, eu tenho que estar, né? Eu estou lá em cima. E você vê que a mídia exalta isso, a religião exalta isso. O homem, o líder, a autoridade. Não que a gente não tenha autoridades que a gente tem aqui, né? Honrar. Mas a gente não pode considerar essas autoridades maior do que aquele que nos criou. A suprema autoridade é o Criador. Uma coisa é a autoridade no sentido de organização da sociedade, no sentido... Outra coisa, o homem estar acima do teu amor a Deus. Mas importa obedecer a Deus que os homens. Quando o homem ele está indo contra aquilo que Deus criou, já aí eu não tenho mais a obrigação de estar debaixo da autoridade dele. Porque a maior autoridade na minha vida é o Criador. Quando o homem te manda fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, quando o homem te manda, né, destruir os princípios de Deus, eu já não tenho mais que me submeter a esse tipo de mandamento do homem. Quando isso vai contra os princípios do meu Deus.
E aí eu tenho que ter muita sabedoria para conviver, para ordenar o meu caminho, né? Para não descumprir leis. Mas Deus dá. Mas isso aqui é uma questão para outra pregação, né? Então, queridos, seja como for, nada pode estar acima de Deus na tua vida. Por isso que a gente vai ficar hoje aqui no versículo: não se detém no caminho dos pecadores, não ouve o conselho dos ímpios. Ante o seu prazer está na lei do Senhor. A gente sabe que a lei hoje é a lei da graça, a lei do favor, a lei da misericórdia, mas também da justiça, a lei da salvação que Jesus trouxe. Nós estamos num novo pacto. Nós já estamos mais na velha aliança, nós somos a igreja. Cuidado para não misturar Antigo Testamento com Novo, Antiga Aliança com Nova Aliança, sem apagar a Antiga Aliança, claro, da nossa memória, porque eram sombras das coisas que viriam, mas a gente tem que entender a nossa posição como igreja. A gente vai continuar falando disso em outras oportunidades, mas, né, que Deus te abençoe e te dê uma semana que você possa meditar nessa palavra e você possa ser o sal da terra onde quer que você passar, ser a igreja. Não vá à igreja, seja ela. Não estou dizendo que você não se reúna com seus amigos, com seus irmãos na fé, não estou dizendo isso, a gente está reunido aqui, a gente está aqui na Unicristo. Mas eu estou dizendo que isso não é o caminho da salvação. O caminho da salvação é: seja discípulo de Cristo. Seja. Não simplesmente vá. Seja. É difícil, às vezes é. Mas o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade. Ele nos dá a orientação. Você vai contar sempre com ele na sua vida. Amém? Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade. Em nome de Jesus. Amén. Buen día. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando nos identificamos con Cristo y que Cristo se identifica con nosotros, porque Él es dentro de nosotros y nosotros somos testimonia de lo que Él hace en nuestra vida. Amén. Entonces, hoy quiero que una persona especial venga a traer una oración, lo que está en su corazón, es nuestro hermano Isaac. Amén. Lo voy a invitar para que venga a traer una palabra, una oración, lo que está en su corazón. Amén. Porque no se sorprenda que es un niño, una criança ainda, mas lo que está dentro de él es muy fuerte. Amén. A paz do Senhor para a igreja e para as pessoas aí de casa, do Facebook. Eu estou aqui para dar uma meditação para a igreja. Então, abre a sua Bíblia no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco. Do lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus, muitos ouvirão e temerão e confluirão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeite os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Agora eu vou estar orando pela vida de cada um. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não deixa cair tentação, mas se livre do mal. Que o vosso reino na terra. Amém. Que essas pessoas que estão no caminho do mal, em drogas, assim,
que vai no caminho certo da luz, que elas não sigam um caminho que não pertence a eles, que eles pertencem ao caminho da luz, vá para a igreja, vai seguir um caminho certo, que pertence a ele, e que para ir no caminho certo também, para sempre abrir a Bíblia, confiar a Deus, e sempre em alguns momentos, na hora de ir para a escola, peça a Deus para ir contigo, na hora de sair, peça a Deus para ir contigo, que sempre nós temos que estar do lado de Deus em todos os nossos caminhos. E essa é a minha oportunidade para Deus. Vem cá. ¿Cuántos años tem você? 13. 13 anos. E já está pregando a palavra. Você tuvo um encontro com Jesus? Um encontro com Jesus? Há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E Deus já está falando a tua vida, amém? E está sendo de bênção para você. A você que está de aí, de outro lado, amém? Em todas partes do mundo, uma criança. Deus usa a boca das crianças. Deus te abençoe. Muito. Amém. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos a continuar com a reunião. Amém. Estou muito emocionado, glória a Deus, quando vejo gente que é jovem e ama a Jesus. Amém. Quanta gente necessita, quantos jovens, não? Estamos vendo jovens que van a la escuela con pensamientos suicidas, jóvenes que van a la escuela con pensamientos de agresividad y lo demuestran esa agresividad a los maestros, en vez de respetar, honrar, porque no honran y no respetan a los pais. ¿Está entendiendo? Entonces, eso se refleja en la sociedad, eso se refleja cuando usted tiene autoridad, eso se refleja que usted en vez de ser líder es capataz. Amén. Eso se refleja cuando usted está dirigiendo un carro. Amén. En vez de frenar en una señal, usted pasa enfrente cuando está vermelho. Entonces, todo eso es lo que usted tiene que aprender, es respeto. Amén. Cuando usted respeta a Dios, que es su Pai principal, también va a respetar a uno de los primeros mandamientos: honrarás a tu pai y a tu mãe. Si usted no tiene principio en su vida en el futuro va a ser un fracaso. Amén. Entonces, cuando llega a tu vida los principios de Dios, tu vida comienza a tomar un jeito de bênção. Y usted puede ser abençoado y abençoar a los demás. Amén. Ahora quiero invitar a nuestra irmã misionaria Roberta, amén, para que traiga lo que está en su corazón. Amén. Seja bem-vinda, missionária, Paz de Jesus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Vou trazer aqui uma palavra que está no Salmos, de número 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus. Só afastar aqui só mais um pouquinho. Do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei até a face de Deus. Minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz alegre e louvor, com multidão que festeja. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Essa palavra, né, a gente fala aqui que a gente às vezes fica meio oprimido, né? Às vezes, ao mesmo tempo que a gente está alegre, que a gente sabe que a gente crê em Deus, né? E que Deus faz as coisas acontecerem,
a gente fica meio oprimido, meio triste, e aí a gente conversa com a nossa alma, né, que é ela que nos dá esse, como que eu vou dizer para os irmãos? A nossa alma que nos conduz, né, que o Espírito Santo ali habita ali na nossa alma. E ali a gente às vezes fica em conflito com nós mesmos, quando as coisas não acontecem, quando as coisas não vêm de acordo com o que a gente acha que tem que ser, mas que a gente tem que entender que tudo acontece no tempo de Deus, né? Não é no tempo que a gente quer. E muitos às vezes falam, cadê seu Deus? Né? Quando acontece algumas coisas com a gente ruim ou alguma coisa que nos abata, né? Que a gente fica triste, em sofrimento, por mais que a gente às vezes não transpareça as pessoas, mas algo em nós às vezes está triste, até às vezes não é conosco, assim, por algum irmão, ou por parentes próximos, ou pelo próximo, ou pelo mundo que nós estamos vivendo. E aí as pessoas falam, né, conosco, cadê seu Deus? Então, assim, a gente tem que entender que tudo acontece no tempo e na hora que é para acontecer, que Deus sabe de todas as coisas. Aí a gente indo aqui em Romanos 8, né, 24 e 25, é porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o que esperar, né? Porque assim, a esperança é algo que a gente não vê, né? A gente tem que ter aquela fé, aquela esperança. Então a gente não tem como ver algo, porque a esperança é algo que não se vê. Para isso ela está ali conosco. É uma esperança, é uma fé. Porque se a gente vê, não é esperança, já está ali, né? Então, vamos lá, 25. Mas se esperávamos o que não vermos com paciência, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como vem, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Ele está sempre ali nos guiando e nos dando paciência, né? Para que a gente tenha calma de esperar aquilo que ele tem para nos dar, e ali a gente vê lá em Eclesiásticos 3, né? Que há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, né? Há tempo de colher. Estou tentando falar um pouquinho rápido, né? Por causa do tempo. E deixo para a meditação dos irmãos, porque Eclesiástico 3 é um pouco extenso, e para que os irmãos possam meditar nessa palavra, que nós temos que ter esperança, porque até tem um ditado, a gente fala, a esperança é a última que morre, né? Mas definitivamente devemos ter esperança no mundo que nós estamos vivendo, de ter um mundo melhor, um amanhã melhor, que o hoje foi desse jeito, mas foi bom, foi maravilhoso, o Senhor estava conosco, nos livrou, estamos bem, glória a Deus. Mas o amanhã que seja melhor do que o hoje. E o amanhã a gente não sabe como será, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe do seu amanhã, do meu amanhã, e sabe de todo o nosso futuro, nós não sabemos. Mas então devemos crer e ter a fé, a esperança nos nossos corações, que tudo há de melhorar, que tudo há de passar, e esperar, porque há tempo para todas as coisas. Eu estou falando aqui, Senhor, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e que você entenda que, por mais que você fale, meu Deus, o Senhor não está me vendo, não, o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando as suas lágrimas, o Senhor está vendo o teu sofrer. Mas eu só sofro? Não, você também tem alegrias, mas o Senhor também está vendo sua alegria, o Senhor está vendo os seus dias, seja ele de tristeza, de dor ou de alegria. Mas que, às vezes, algo que você fale, Senhor, eu quero isso para ontem, não é no mesmo dia que a gente planta, que a gente colhe, né? A gente planta e ali a gente vai semeando e ali a gente vai cuidando, cultivando,
para depois o Senhor entregar a colheita. Depois vem o dia da gente colher as coisas boas que ali nós plantamos. Porque se a gente plantar o amor, nós teremos o amor. Se a gente plantar a dor, nós vamos ter a dor. Não adianta você plantar arroz e querer colher feijão, porque não vai ser. Então, nós devemos plantar o amor e aguardar essa colheita divina que o Senhor nos entregará. E poder honrar o Senhor e dizer, para a honra e glória do Senhor, eu recebi essa bênção. Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui recebendo essa colheita. Eu pude colher, né, com amor, mas colher no tempo certo, no tempo de Deus. Então, deixe para a meditação da igreja, para a meditação de vocês, Eclesiásticos 3. Há tempo para todas as coisas. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo cuando Dios nos está hablando, ¿no? De diferentes formas, a través de las crianzas, a través de los misionarios, a través del pastor, que voy a convidar ahora, ¿no? Al pastor Ricardo, para que se prepare para traer una palabra, ¿no? Breve, más concisa, ¿no? Para poder seguir alimentándonos. Quiero saludar a la hermana del Semir, quiero saludar a la misionera Mara, me lembré ahora. Misionera Mara, que Dios te abençoe, gracias por estar aquí conosco. Que Dios te abençoe, sabemos que pronto vas a traer una palabra, pronto vas a vir aquí, amén. Entonces, seja bienvenido, pastor Ricardo, por favor. Paz a todos, paz à igreja, a todos que estão aí nos assistindo. A minha palavra será breve. E quero dizer aos irmãos que, assim, de certa forma, fui abençoado em estar aqui hoje. E infelizmente, estava sofrendo com um pouco de dor de cabeça, pressão alta. Então, fizemos aí um tratamentozinho rápido para poder estarmos aqui. Bem, queridos, olha só. Vou pedir aos irmãos que peguem as suas Bíblias e abram em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Na igreja achar, digam amém. Meus irmãos, com muita alegria que eu vejo jovens aqui na igreja, né? Com tantas... eu trabalho também numa escola e tenho ouvido dentro das escolas só palavras de violência, só palavras de vamos curtir, né? Vamos fazer isso, aquilo, tudo que está contrário à palavra de Deus. Acharam? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: então, Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Irmãos, o que é Deus ao Deus desconhecido? Desconhecido para a gente é quando a gente não conhece, a palavra sempre nós conhecemos. E como é que nós passamos a conhecer? Quando nós temos literalmente uma convivência diária com ele. Você não vai conhecer uma pessoa se você não tiver uma diária conversa, né? Uma conversa diária, constante, né? Eu conheço o pastor Marcelo Parreira há anos, né? Então, nós nos conhecemos bastante, né, pastor? Nós nos conhecemos, e conhecemos aqui a irmã Luciana, né? Há bastante tempo, né? E hoje eu estava conversando pela manhã com minha esposa. Pessoas que não têm Deus, não conhecem Deus. Eu já ouvi falar em Jesus.
ouvir falar em Jesus não é conhecer. Não é conhecer, né, irmã? Ela ouviu falar, né? Às vezes as pessoas olham os artistas, né? Atores, cantores, né? Bailarinos, etc., né? E falam assim, o fulano de tal, vou dar um exemplo aqui, um cantor que tem aqui no Brasil, o Djavan, eu conheço. Não conhece. Você conhece o que ele faz, o que ele canta, mas você não o conhece. Você sabe que ele existe, que ele está lá. As pessoas hoje, então, elas não conhecem, eu digo que muitas delas não conhecem Jesus, porque elas falam, eu conheço Jesus. Eu ouvi falar de Jesus. Jesus é aquele que vocês dizem aí que ressuscitou, é aquele que vocês dizem que fez milagre, né? Você conhece? Não conhece, né? E aí elas começam a tapar as suas vidas com comida, com festas o tempo todo. Vive em festa. Nunca vi tanta alegria, tanta festa, gente. Todo final de semana tem festa. É uma alegria. Nunca vi. Eu tenho Jesus, a minha festa é todo dia. Quando eu acordo e abro os olhos, eu estou lá, festivo com Jesus. Glória a Deus, porque eu estou acordado hoje. Glória a Deus, porque hoje eu vou fazer alguma coisa que vai também honrar ao meu Senhor. Isso está em espírito festivo. Não quero dizer para vocês que não existem momentos em que a gente tem desafios em nossas vidas. Eu digo desafios porque Deus às vezes nos permite ter alguns desafios, mas a gente sabe que Ele está nos acompanhando, Ele está ali ao nosso lado, ou às vezes nos tocando para trás, para frente, né? Empurrando a gente por trás, vai! E como é que Ele faz isso? Ele faz isso com a sua palavra, nos dando a confirmação de que Ele está conosco. Essas pessoas, elas parecem felizes. Quantas e quantas pessoas vocês veem, artistas, eu dei um exemplo aqui de artistas que se casam, fazem aquele casamento, aquela coisa, eu já vi uma cauda de casamento, né? De mais, véu que chama, né? É véu, né? Chama um véu de 15 metros, gente, pelo amor de Deus. A pessoa já está lá na frente, no altar, e o véu ainda está lá na porta. Meu Deus do céu. É aquela festa, aquela coisa. Daqui a pouco ela está procurando outra pessoa. Está pulando lá a cerca, sei lá. Está fazendo um negócio que não tem que fazer. Não é? Por quê? Porque ela não deposita a sua vida nos caminhos do Senhor, né? Pessoas que estão constantemente querendo demonstrar que estão alegres. Eu estou feliz. Agora, tem um desastre de trem, né? Aí o cara, ao invés de ele fica assim, tira foto. Aí tem outro negócio diferente, né? Tira foto. Meu Deus do céu. Quanta banalidade, né? Tira foto de tudo, fica tirando foto. A pessoa, não vou mentir para vocês, eu conheci uma moça que trabalhava na escola e na época da pandemia, aqui no Brasil, foram dados cestas básicas para as pessoas, para os alunos, né? Para poder ajudar as famílias, né? Com as suas dificuldades de terem as coisas em casa. Tinha uma menina que tirava foto, ela e as cestas básicas atrás dela. Como se ela estivesse dando... Meu Deus, mas ela estava usando aquilo ali para preencher o seu espírito. E eu ficava, meu Deus, o que vai na cabeça dessa pessoa? Tirando foto dela com as cestas básicas, como se fora ela que estivesse distribuindo as cestas, pagando as cestas. Cesta básica de comida, arroz, feijão, sardinha. Meu Deus do céu.
Mas isso é preenchendo, ela está tentando preencher, na verdade, o espírito de alguma coisa que ela não tem conhecimento. Aqui, como está aqui, o Deus desconhecido. Já você fala assim, você conhece Jesus? Conheço. Mas não conhece. Para ela é um desconhecido. Para essas pessoas é desconhecido. Por que é desconhecido? É desconhecido porque ela não vive, ela não lê sobre, ela não conhece sobre, ela não lê sobre a palavra de Deus, do que realmente Jesus... eu ouvi falar que ele fez lá, transformou água em vinho. Eu ouvi falar que ele deu peixe. Eu ouvi falar que ele deu pão. Mas conhecer? Não conhece. Né? Eu vejo muitas pessoas aí, a gente ouve falar, que estão nas drogas, tentando preencher, e cada vez mais aquilo vai consumindo os seus corpos, vai consumindo os seus pulmões, seus rins, seus fígados, e quanto mais se enchem daquilo, mais falta dentro de si, porque causa nelas, no final do efeito da droga, né? Elas se sentem vazias, se sentem completamente ocas. Aí procuram mais barbitúricos, né? Mais uma série de drogas, bebidas, sexo com qualquer um. Ficam se enchendo disso, se prostituindo, né? Porque não se enchem de Jesus, não tem Jesus em suas vidas. Aí eu falo para ti, Senhor, meu Deus, ajuda-nos a ajudá-los, a levar uma palavra boa para estas pessoas. Meus irmãos, eu falo para vocês com verdade, todos os dias eu agradeço a Deus quando abro os olhos. Sei que terá um dia em que não mais abrirei os olhos. Mas tenho a esperança que irei para a glória, para junto do Senhor, em nome de Jesus. Mas esta confiança é porque a gente está sempre ali, ouvindo, falando, lembrando. Na hora do almoço, tem gente que já pega o prato e já sai, meu Deus do céu. Não faz um agradecimento. Então, eu fico feliz quando vejo um menino desse, o Isaac, né? Falando da palavra de Deus. É mais uma esperança. Meu filho, continue no caminho. Vão correr todas as tentações. Meninas, colegas, todo tipo de coisa. E para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, sempre leve, sempre fale desse Deus desconhecido, não nosso, mas desconhecido para aqueles que são já ouvi falar. Eles são desconhecidos, que tentam preencher os seus espíritos com coisas que não tem nada a ver com Jesus. A minha palavra hoje é bem pequena, é sobre isso. Poderia muito mais discorrer sobre isso de outras formas, mas vai ser simples assim, para ser direto para aqueles que ainda não conheceram. Você, meu amigo, minha amiga, que ainda não aceitaram a Jesus Cristo em suas vidas. Em nome de Jesus eu te digo, comece a ver, como você está vendo agora, neste vídeo que nós estamos fazendo aqui pela internet. Comece agora a ler, a falar, a conhecer a Jesus Cristo. Você terá o seu espírito preenchido com o poder de Deus. Vocês vão ver aí que vocês vão acordar alegre, vocês vão acordar dispostos, vocês vão acordar com vontade. Não vou falar para você, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, a gente encara a aflição como desafios. Vocês terão desafios, mas terão a certeza, dentro do espírito de vocês, que vocês vão superar esses desafios. Em nome de Jesus. É o que eu
tenho a falar para vocês hoje. Agradecido pela oportunidade ao pastor Marcelo Parreira e à igreja. Qué buena palabra, né? Glória a Deus. Mas aqui você, a lo melhor, você se pergunta, puxa, não adoram a Deus? Não, nós adoramos a Deus, mas também somos gente que não gosta da palavra. A palavra nos edifica, a palavra, né? Você pode adorar na sua casa, acabou o culto aqui, você vai, bota música e começa a adorar. É o que temos que fazer. Mas primeiro temos que escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos limpia, a palavra de Deus nos instrui e a palavra de Deus nos motiva e nos dá esperança e fé. Então, tudo isso com a palavra de Deus. E a adoração, depois que sabemos tudo, quando você chega a sua casa, está em sua casa, bota música e começa a levantar suas mãos e adora, e começa a cair o Espírito Santo, você já está instruído através da palavra de Deus que te ha limpiado. Amém? Agora quero convidar a nossa irmã Elizabeth para que possa trazer uma meditação, uma palavra. Amém? Bem, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, do verso 31 até o verso 35. Romanos 8, do verso 31, o versículo 31 até o versículo 35. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Deus? Tem até um hino que a letra é assim. Não reparem porque eu não sou cantora como a Luciana. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando vou com Jesus até o fim. Glória! Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor dentro de mim. Aleluia! Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor dentro de mim. E por aí vai, né? E continua o hino. Quer dizer, apesar de passarmos por todas estas coisas,
né? Que estão escritas aqui, né? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, são coisas deste mundo. Na Bíblia, em uma outra passagem, diz que a chuva cai sobre o telhado, sobre o teto, né, das casas de justos e de injustos, né? A fome ocorre sobre justos e sobre injustos, né? Então, os problemas não ocorrem, não dão nos postes, nas paredes, eles ocorrem nas pessoas, apesar de que às vezes até ocorra na casa, né? Um problema de umidade, enfim, elétrico. Porém, quem sofre somos nós que vivemos dentro desta casa. Então, irmãos, apesar de tudo isso que passamos, todos nós passamos de uma forma ou de outra forma. Porém, Deus, em sua palavra, está dizendo que, apesar de tudo isso, Ele nos ama. Ele não vai deixar de nos amar, apesar de tudo isso que nós passamos. Ele não poupou a seu próprio filho, por amor à humanidade, por amor a nós, né? Então, se ele não poupou a seu filho, essas coisas ocorrem conosco, né? Então, que possamos continuar com fé em Jesus Cristo, a cada dia, pedindo a Deus que Ele nos dê fé, nos dê sabedoria para agir em cada situação que nós passarmos. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um de nós e os irmãos. Amém. Aleluya. Qué buena palabra, ¿no? Muy linda palabra, ¿no? Y Dios quiere seguir falando con todos nosotros, amén. Yo quiero a todos los hermanos que están escuchando de otro lado, ¿no? Que saiban que perdí el WhatsApp. Entonces, si você me está escribiendo, me está falando, para avisarme alguna cosa, yo acho que segunda o tercera-feira voy a tener otra vez habilitado mi WhatsApp, amén. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, amén. Versículo, vamos a leer en el versículo 30, amén. Presten atención, esto es muy ya pregado por muchas personas. ¿Eh? Primera de Reyes 18, capítulo 30. Pregado por muchas personas, vosotros que son ministros de la palabra, vosotros saben, ¿eh? Mas esto es un gran ejemplo para lo que estamos viviendo ahora todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos viviendo, apóstol? Estamos viviendo que tenemos reyes malignos, reyes impíos, reyes que no conocen a Dios. Puedes ir a la iglesia, puedes estar en comunión con hombres de Dios, mas ellos no conocen a Dios y están en cargo importante, sean políticos. En este caso, estamos hablando del rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel. ¿Quién era Israel? Israel era el pueblo de Dios. Jacob era un hombre que él peleó por su bendición, mas era ladrón. Él robó la bendición de otro, del hermano Esaú. Entonces, él tomó la primogenitura y él ahora, él tuvo que fugir para salvar su vida. Y Dios en el futuro lo transformó a Israel a través de una bendición. Ahora no será llamado jamás Jacob, sino Israel. Entonces, Dios lo identificó con la nación. A través de él, Israel fue un pueblo que era pequeño, 70 personas, 80. Entraron en Israel. Ellos entraron y se tornaron un pueblo fuerte, un pueblo grande. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Amén.
Mas en el transcurso de la historia, en la medida de ellos iban viviendo, las futuras generaciones no conocían a Jehová. No, es como falou el pastor Ricardo. Hay personas que falan, eu conozco a Dios, mas no tuvieron un encuentro personal con Dios. Ellos escucharon de la vovó, ellos escucharon de la mãe, del pai, que eran pastores, todo. Mas ¿cuántos filhos hoy están en las drogas? ¿Cuántos diáconos que se apartaron, como faló la pastora Luciana, del alvo, erraron y pecaron? Y al apartarse de la presencia de Dios, las tinieblas los tomaron. Y hoy están envueltos de pecado en pecado, porque un pecado llama a otro pecado mayor. Amén. La droga te lleva a un punto que no sabes distinguir qué estás haciendo. Y aquí estamos viendo un profeta, un hombre de Dios, Elías. Este hombre de Dios es un hombre llamado por Dios para traer al pueblo Israel a la verdad. Estaban engañados por profetas. Muchos pastores están pregando un evangelio que ni siquiera está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué en este ministerio Unicristo se fala tanto de la palabra? Porque en este ministerio Unicristo queremos que você entienda la palabra de Dios, para cuando você está escuchando un pregador que no está falando la palabra de Dios, você muda, você va para otro lado, no escuta más. No, você sigue ahí, amén, amén. ¿Amén qué? Están falando de la Coca-Cola, la Fanta, están haciendo una palabra motivadora para você motivarlo en sus emociones. Y no tiene nada a ver con la Biblia. Si você quiere se motivar, va de joelhos y comienza a orar media hora, comienza a orar 1 hora, comienza a orar 2 horas, a 3, a 5, hasta que venga el Espíritu Santo, te llene de su presencia y allí você va a tener una experiencia con Dios. Aleluya. Hoy las personas quieren tener experiencias. Y como decía el pastor Ricardo, ellos van a las fiestas, ya no van a la iglesia. Ellos preenchen el vacío con alegría humana, como faló la pastora, el humanismo. Más la amistad, esa amistad que você, yo voy a contar un testimonio, no voy a falar la persona, amén, más una muy amiga, una persona que no venía a la iglesia, mas no tenía consagración, no tenía alianza con Dios. Esto es alianza con Dios. Você tiene un compromiso con Dios. Ella no tenía compromiso con Dios, ella tenía compromiso con su amiga. Y su amiga, ¿sabe qué aconteció? Se quedó con el trabajo y la amiga falaba, no faça, no ve que te están oprimiendo, te están obligando a hacer. Entonces él iba a decir, ¿você no quiere un cafecito? Y você, ¿qué está precisando? Que me quede após de trabajo de la hora? Eu fico. Y ella falaba para la amiga, no fica no, ¿qué va a ficar você? Y ahí ella ficó con el trabajo, ya sabe dónde está ahora, está en París, trabajando. Y ella está ahora trabajando en otra empresa que está trabajando en Brasil, no en París. Entonces, muchas oportunidades de su vida você puede perder por no ser humilde, por no tener un encuentro con la palabra de Dios, por no leer la palabra de Dios. Muchas personas están falando, hoy estaban falando unos pastores. Yo no sé para qué falan esas cosas. Recibieron un carro de presente, ¿no? De 8.000 reales. Solamente que el carro nunca pagaron el IPVA, nunca pagaron nada, y estaba debiendo 13.000 reales. Y la iglesia ficó con la dívida del carro, perdió dinero. Entonces, siente a veces olhos grandes. Você me va a traer un carro. Y pregunto, ¿para qué quiero el carro de você? Yo tengo mi carro. Ah, mas você así, yo voy a investigar. Otra vez fui a un consejo pastoral. Ahí estaba falando con el pastor presidente. Pucha, me dieron de presente una combi. Está debiendo 14.000 reales de PVA, eso. Entonces, ¿para qué quiero? Para tener problemas. Fica você con el problema de você. Prende fuego.
Eu não quero problema. Entendeu? Eu quero a Cristo, eu quero a Deus, eu quero a palavra de Deus. Su ofrenda tiene que ser de corazón. Si você não dá de corazón, no tem nada. Você se está sacando um problema para poner el problema na igreja. Entendeu? Você é um hipócrita, você é um falso, um mentiroso. Você está dando para Deus e você está dando lo pior. Sabe, eso en la ley, você tenía que dar una ovelha, pero estaban dando ovelha cega, estaban dando ovelha manca, manca se fala. Estaban dando ovelha defeituosa para hacer sacrificio de perdón de pecados. Y você está haciendo lo mismo. Quiere cumplir con el diezmo, dejando la dívida para la iglesia. Você es un falso hipócrita, no de nada. Si Deus te va a amaldiçoar igual. Ay, pastor, Deus no amaldiçoa. A esas personas amaldiçoa. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos se amaldiçoan, llevando ofrenda de pecado. Y Dios está en contra del pecado. Dios no escucha al pecador. Entonces, necesitamos profetas. Necesitamos profetas que llamen al arrepentimiento. Y esto es lo que estaba haciendo Elías. Elías estaba llamando al pueblo para dejar de adorar a las imágenes, para dejar de adorar a los ídolos y para buscar a Jehová, al Dios Todopoderoso. Olha só. Versículo 30. Vamos a leer. Dice así: entonces faló Elías a todo el pueblo y falou: acercaos a mí. Você tem que acercarse, irmão, irmã. Tem que venir a la iglesia. Tem que venir a consagrarse, a escuchar palabras de Dios, mas no cualquier palabra de Dios. No cualquier lobo que anda por ahí pregando, pidiendo pix de oferta y diezmo y mándame el pix. Son lobos. Você tem que ofertar donde você está presente en su iglesia, a su pastor, al pastor que ora por você, al pastor que se levanta a las 3 de la mañana a orar por su pueblo. Deus abençoe Dailin Eubique, aleluya. Ella es de Colombia, una pastora, una benção, gloria a Dios. Aleluya. Todo el pueblo se le acercó a Elías y falou: arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hermano, olha só la palabra aquí que utilizó: arruinado. Tu oración está arruinada. Estoy falando que você es un maldito cuando você está dando una oferta que no es abençoada, que você no está abençoando a la iglesia, você trae maldición a la iglesia, entonces Dios no te va a poder abençoar. Aquí está falando que tu bênção está arruinada por tu culpa, porque você no ora, você no se consagra, você no se arrepiente, você no busca a Jehová. Aleluya. Você tem que buscar a Jehová. Olha só, continúa falando, y él dice que él puso aquí, dice en el 31, tomó 12 piedras que representaban cada tribu de Israel, de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Ellos eran Israel, pero estaban amaldiçoados. ¿Por qué? Porque ellos estaban procurando en un Deus que se llamaba en la época Baal. Ellos adoraban a Baal. El rey estaba corrompido, estaba debajo de la influencia de una sacerdotisa satánica que era su esposa. Aleluya. Y este rey cometía pecados, influido por la esposa, instruido por la esposa. Él no tenía el valor para decirle a su esposa Jezabel que él era el rey y que él dominaría, porque él tenía el llamado del Dios vivo. Mas él no acreditaba en el Dios vivo. Él no acreditaba en la palabra de Jehová. Él era todo ritualista. Él hacía rituales, él hacía las fiestas ritualistas.
Muita gente hoy va a la iglesia como un ritual o como para hacer negocio. Hoy va a la iglesia para ver si puede vender algo, un perfume, o si puede vender alguna cosa. Mas você tem que ir a la iglesia a adorar a Deus, no a hacer negocio. ¿Qué es lo que está primero en tu corazón? ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Está el Rey de Gloria en tu vida? Fluye el Señor en tu vida, en tu diario caminar. Fluye palabra de vida a través de tu vida. Ten esperanza en tu vida. O estás en angustia constante. Si estás en angustia constante, es maldición. Es que tu fe no está siendo ejercida. Es que tu fe no está siendo fluyendo. La fe tuya trae la esperanza. Y la esperanza es el fruto de la fe. Y la fe es la que produce el milagro. Entonces, si no funciona en orden, como está haciendo Elías, dar un orden en tu vida, nada va a caminar. Tu matrimonio no va a caminar, porque no tiene orden. Aquí cuando sigue falando, está falando de la roca. Está falando de la roca que representa a Jesucristo. Si Cristo no está en tu vida, nada funciona. Vos podés ser próspero, mas el vacío cuando estás a la noche que apagas la luz, empiezas a llorar y tienes que tomar alguna pastilla para dormir porque no estás satisfecho. Cuando vos conquistaste el carro, querés una lancha. Cuando querés la lancha, después querés el barco. Cuando querés el barco, querés el avión. Y nunca estás satisfecho tu corazón. Siempre quiere más. Satanás te va a hacer tener siempre angustia. Vas a tener un Rolls Royce y vas a querer una Ferrari. Siempre vas a estar en desconformidad. Porque siempre hay alguien que va a tener más que vos. Y si tenés una Ferrari, ya va a querer que esté toda llena de oro. Y si tiene oro, va a querer que tenga piedras preciosas. Nunca te vas a saciar. Pero el Cristo de la gloria, cuando entra en tu vida, Él sacia, porque Él tiene ríos de agua viva. Él tiene que fluir en tu vida. Él tiene que fluir en tu corazón. Él tiene que emerger de tu extraña. Tiene que salir ríos de agua viva para fluir, para tener paz, para que fluya la sanidad. El río, cuando hay una tempestad, se lleva piedras gigantescas. Esa piedra gigantesca que está estorbando en tu vida puede ser que te estén humillando en el trabajo. Esa piedra puede ser que estés doente. Esa piedra puede ser que no conseguís trabajo. Esa piedra puede ser una angustia que trae otro espíritu mayor, que puede ser el espíritu de suicidio. ¿Cuántas personas hay que no soportan el estar pregando la palabra de Dios porque ya no se prenden más, porque ellos tomaron la gloria de Dios? Ellos pidieron a Dios y Dios les dio, mas ellos erraron el blanco. Ellos ya no están pregando más arrepentimiento, ellos no están pregando más consagración, ellos no están pregando más acerca de el reino de Dios. Ellos no están predicando más acerca de el arrebatamiento. Ellos solo predican un evangelio terrenal. ¿Para qué quiero un evangelio terrenal? ¿Para qué? Si mi esperanza está allá en el cielo con Cristo. Aleluya, yo quiero estar con Cristo. Mas mientras estoy aquí, estoy pregando su palabra, porque yo soy peregrino hasta el tiempo que Él me llame, como faló el pastor Ricardo. Cuando Él me llame, puede me llamar a los 90 años, puede me llamar antes de los 90 años, mas déjame te falar una cosa, yo no acredito que voy a llegar a los 90 años, porque yo hallo que Cristo está voltando. Hoy si las naciones se están levantando para poner a un hombre en una religión y están oprimiendo a la iglesia para poder pregar. Están ya tomando leyes que usted no puede ya ni siquiera expulsar los demonios, porque los demonios son de una religión. Y hoy en los Estados Unidos se está debatiendo que si ellos aprueban una ley para que la iglesia satánica sea igual que la evangélica, sea igual que cualquier otra religión, ellos van a empezar a oprimir a la iglesia
cuando você expulsa un demonio. Y você va a tener que indemnizar a los iglesias de Satanás. Entonces, el mundo está caminando hacia un abismo. El mundo está caminando hacia su destrucción. Y déjeme decirle, Cristo está a la puerta para buscar a su iglesia. Si usted está de fiesta en fiesta, y déjeme decirle, es mejor estar de gloria en gloria, buscando al Señor día y noche, y llenarse, prenderse del Espíritu Santo, e ir haciendo los milagros con Él. Porque Él es el que nos ayuda a que acontezca los milagros en tu vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar te voy a pedir que pongas en tu corazón a la hermana Concesión, que pongas en tu corazón el Ministerio Unicristo, que pongas en tu corazón peticiones tuyas. Vamos a orar por la hermana Diana de Colombia, vamos a estar orando por el Semir Chamarelli de Curitiba, vamos a estar orando por la hermana Mara de Río de Janeiro. Voy a invitar a Luciana, mi esposa, para venir a hacer esta oración. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento, começando a orar pela irmã Conceição, vamos levantar um clamor pela serva de Deus, amém? Que ela se encontra um pouco enferma, mas Deus tem todo o poder para curá-la, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por estarmos aqui, Senhor, adorando o Teu nome, aprendendo de Ti, ouvindo a Tua voz. E nós queremos colocar nas Tuas mãos agora, Senhor, a nossa querida irmã Conceição, Senhor, a Tua filha, a Tua serva, Senhor, que precisa neste momento de uma resposta em sua saúde, Senhor. Tu és aquele que renova os nossos dias, que alonga, Senhor, que faz que tenhamos longevidade, Senhor, e que nos dá qualidade de vida. Senhor, te pedimos agora que o Senhor toque na sua saúde, na sua perna, e que ela seja curada pelo poder do nome de Jesus, do sangue Amém. De Jesus, porque pelas tuas pisaduras fomos sarados. Se o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus, Amém. Ó Senhor, e tu já levaste sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor já levou sobre si todo o mal. Senhor, e agora nós nos amparamos nessa palavra para pedir agora a cura total da tua filha Conceição, Maria da Conceição, em nome de Jesus, e já te agradecemos, Pai, sabendo que tu tens nas mãos todo o poder e, Senhor, a tua vontade é perfeita e agradável, Senhor, e o seu amor é imenso, Pai. Te entregamos também agora a irmã Ezebice Chamarelli, que está conosco, Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando a tua filha, em todas as coisas, em todos os seus planos, Senhor, que ela esteja tudo nas tuas mãos, que seja tudo direcionado por ti, e Senhor, abre as portas sobre a vida dela, que a tua bênção esteja sobre ela e sua família, em nome de Jesus, Pai. Amém. Responde, Senhor, a tudo aquilo que ela tem buscado de ti, Senhor, seja tu o seu guia sempre, Pai, para a honra e glória do teu nome. Que ela seja próspera, onde quer que ela ponha suas mãos, em nome de Jesus, Amém. Para a glória do teu nome, debaixo da tua direção e da tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, pela irmã Mara, que está, Senhor, conosco também nesse momento. Obrigada pela presença da tua serva nessa live. Senhor, continua abençoando a ela, a sua família, Senhor, da saúde, Senhor, da sabedoria sempre, Senhor, conduz os seus caminhos, Senhor, que ela possa ser usada por ti, onde quer que ela esteja, onde quer que ela vá, em nome de Jesus, continua usando ela, Senhor, segundo os teus propósitos, para a honra e glória do teu nome, da saúde, Senhor, dá a ela e a sua família, que seja a sua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Também a irmã Diana, que está conosco nesse momento, nós entregamos nas tuas mãos a tua filha, Senhor, abençoa ela, abençoa a sua família, Senhor, aquilo que ela precisa de ti nesse momento que ela está te pedindo, que ela seja respondida para a honra e glória do teu nome, Pai querido, dá sabedoria, Senhor, o Senhor nunca nos deixa sem resposta, Senhor, ainda que seja um espere, mas, Senhor, a tua resposta é perfeita, e a tua, Senhor, manifestação nas nossas vidas vem da forma perfeita no momento certo, Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos. Te peço, Senhor, abençoa cada irmão que esteve conosco nessa live, cada um que está presente aqui nesse momento, Senhor, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana de livramento, livra-nos de todo mal, cobre-nos, Senhor, com as tuas asas, Senhor, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, Senhor, em tudo, Senhor, onde quer que nós andarmos, que o teu Espírito esteja conosco, os teus anjos acompanhem a nossos caminhos, e, Senhor, que nos use, Senhor, nos abençoe onde quer que a gente esteja, e que nós possamos abençoar
vidas através do teu poder, pela tua misericórdia, Senhor, que a tua presença vá conosco, esteja conosco em todo momento. Em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, abençoa cada irmãozinho que esteve aqui, Senhor, nessa reunião, Pai, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ter uma semana de vitória, Senhor, nas suas famílias, nos seus trabalhos, na sua saúde, em tudo aquilo que eles fizerem, Pai. Todo livramento, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cobre-nos com a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Que possamos estar aqui novamente no domingo que vem glorificando o teu nome, Senhor. E contando grandes testemunhos para a honra e glória do teu nome. Muito obrigada por tudo, Senhor. Seja louvado nas nossas vidas. Em nome de Jesus já te agradecemos. Cada um que está aqui, Senhor, orando conosco também, nessa live, Pai. Nós abençoamos e agradecemos pela vida deles. Entregamos nas palmas das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amén. Gracias, gracias. En este espíritu vamos a entregar ahora la unción apostólicamente. Levante sus manos. En nombre del Señor Jesucristo que está vivo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén. En su casa, en su familia. Esté con la prosperidad también. Que todas las cosas sean de bendición en su vida. Nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros todos los días hasta que Él volte. Amén. Amém. Dios abençoe a todos. Próximo domingo, 16 horas, 16:10, estamos aquí con vosotros. Amén. Dios abençoe. Padre Jesús.